aí um estudo, durar algumas semanas, sobre o livro de Daniel. Vamos detalhar todo o contexto histórico, geográfico, vamos falar bastante das revelações, das visões, porque para a Igreja Renascer em Cristo, para a Igreja Apostólica, nós estamos no ano apostólico de Daniel. Uma palavra profética tremenda, e eu tenho certeza que vai marcar a tua história. Que você tenha um 2015 aí de muitas vitórias, né? Sair da fornalha, sair da cova e ser colocado em honra. Seja qual for o império que você estiver, você vai ser honrado, né, Bispo Gê? Porque o bacana de Daniel é que os reis iam mudando, mas ele ia ficando. Porque ele era apolítico, né? Então ele sabia lidar, né, sem se deixar influenciar pelas questões políticas e até culturais, né? Porque a cultura grega e a persa, elas são muito diferentes. Eram países próximos, mas a cultura era muito diferente. Exato. Então nós vemos aí que a história de Daniel está entre o ano 605, aproximadamente, antes de Cristo, e vai até o ano 535, onde muitos estudiosos acreditam que o livro foi escrito neste ano. Então é um império que nós chamamos de Neobabilônico e o Império Persa. Vamos ver no mapa a região do Oriente Médio. Então, essa região em azul é a região de todo o domínio do Império Babilônico. Você vê que o Egito não foi conquistado pela Babilônia. Depois você vê aí o Império Persa. Olha como é um império muito maior, vencendo o Egito, a Ásia Menor, chegando até perto da Grécia. Inclusive, um imperador famoso, né, chega a conquistar Atenas, né, Xerxes. Mas isso é lá no ano 480, então ainda tem bastante chão pela frente. O ponto é que Daniel ele vai passar por todo o Império Neobabilônico e depois ainda o começo do Império Persa. Então, acreditamos que Daniel viveu muito tempo, muitos anos, né? Deve ter morrido com mais de 90. Acho que por volta de uns 90 anos no mínimo, né? Porque ele chega por volta ele tem uns 15 anos. Quando ele chega, Nabucodonosor já reinava. Então, eu calculo mais ou menos que ele deve ter vivido por volta de 90 anos. Para a gente não ter muita confusão, Bispo G, por que a gente usa o termo neobabilônico? Porque o Império Babilônico, que foi o primeiro império que surgiu na história, onde nós vemos ali naquela região da Mesopotâmia, a origem da escrita, uma série de coisas, ele é chamado Império Babilônico, né? Babel, é onde começa a difusão das raças. E naquele local é que cresceu um povo assim muito forte em termos de conhecimento, de cultura. Eles eram tão avançados que no início, por volta de quase 1.800 anos, 2.000 anos antes de Cristo, eles já faziam esgoto, já tinham redes de esgoto nas cidades, quer dizer, um avanço muito grande. E esse povo era o povo babilônico originalmente. Agora, lá já é um neobabilônico, porque no futuro vai haver uma fusão de povos, e esse Império Neobabilônico, ele tem um contingente já dos descendentes semitas, que são povos mais daquela região mesmo, né? Não são os povos descendentes de Cão. Então, por isso que é chamado Neobabilônico, porque é um contingente todo novo de povo. Para nós entendermos isso, Abraão, que era um hebreu, ele morava onde? Naquela região. Porque numa das tomadas, né, aquele povo babilônico foi dominado por esses povos que eram povos nômades, mantiveram mais ou menos a mesma cultura e depois, então, ficou ali aquela cultura meio semítica, né, que eles chamam de semítica, onde Abraão estava também nessa época. Então, daí para frente é que vem esse império que é o neobabilônico, já com essa origem mais descendente de Sem. Um outro nome também dado é o nome Caldeu. Caldeu, isso, né? a Caldeia. Essa raça nova que nós chamamos de neobabilônicos também é chamada na Bíblia de Caldeu, né? Caldeus, os caldeus. Muito bem. Vamos começar a ler Daniel capítulo 1, porque hoje nós vamos falar sobre a destruição de Jerusalém. Vamos falar da origem de Daniel. Vamos lá. Vamos lá, Daniel capítulo 1, versículos 1 a 6. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou.
O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Apernás, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então nós vemos aí a origem de Daniel. Quem era Daniel? Daniel era um jovem de origem nobre. Então nós vemos aí o termo usado como príncipes, né? Homens diferenciados. Então Daniel fazia parte da tribo de Judá e ele provavelmente era de uma linhagem real. A Bíblia não especifica qual que era essa linhagem, mas tanto ele como seus amigos eram homens nobres. Se eram nobres, tinham uma formação diferenciada, cultural, tinham mais conhecimento. Então, eles também foram escolhidos por ter uma capacidade que também diferenciava dos outros príncipes para serem servos no palácio de Nabucodonosor. Então, começa falando sobre um rei chamado Jeoaquim. Então, nós vamos primeiro tratar essa linha cronológica da história, porque é bem complexa, né, Bispo G? Porque nós vamos falar aí de os 4 últimos reis de Judá. 2 deles ficaram só 3 meses reinando. E tiveram outros 2 que reinaram um pouco mais. E os nomes ainda são parecidos. Então dá uma bagunça, uma salada. E havia até um propósito nos nomes serem parecidos, né? Porque eu tenho certeza que você vai até explicar, porque havia ali vamos dizer assim, uma sucessão de domínios muito forte entre Egito e Babilônia. Então havia uma disputa daquela região. Ali, olha, não era fácil. Esse nos piores períodos para Israel, ele era tipo assim, ele era o marisco na guerra entre o mar e a pedra. Exato. Eles eram marisco, só tomavam paulada, né? E o livro de Daniel já começa falando sobre a destruição de Jerusalém, que Nabucodonosor, então um resumo dos últimos capítulos do 2º livro de Reis. Então ele acaba resumindo ali em 4 versículos o que Nabucodonosor fez, que foi conquistar toda Judá, destruir Jerusalém, saquear o templo, mas nós vamos detalhar isso ao longo da aula. O importante primeiro, o contexto histórico do reino de Israel. Porque nós estamos falando do reino de Judá, por que o reino de Judá? Porque houve uma divisão de reinos. Então veja nessa imagem, nesse diagrama, como é que se comportou numa linha cronológica o reino de Israel. Então primeiro tinha o Reino Unido de Israel, dos anos 1051 a 931. Quais foram os reis? Na ordem, Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão vai haver uma divisão entre o Reino do Norte com 10 tribos e o Reino de Judá, que é o Reino do Sul. Então o Reino do Norte vai ser chamado de Israel, até porque teve o maior número de tribos, e o Reino do Sul de Judá. Algo que nós já falamos na história de Davi, que sempre Judá era uma tribo muito forte, linhagem dos reis. Então era uma tribo que daria naturalmente o nome a um país, né, pela sua força. O Reino de Israel é um reino que durou muito pouco, cerca de 210 anos, com 19 reis. Então esses reis todos foram idólatras. E você viu ali, por que acaba ter aquele espaço branco? Porque esse reino de Israel foi destruído, completamente destruído pelo Império Assírio. O reino de Judá ainda permaneceu, porque tinham reis ruins, mas de vez em quando tinha reis bons. Esses reis bons faziam reformas religiosas, o povo de Judá acabava pedindo perdão para Deus, as coisas meio que se equilibravam. Até chegar um momento que não deu mais. Então Deus decidiu o quê? Permitir a destruição de Jerusalém, que vai acontecer, como você vê aí em cor em cinza, o exílio babilônico, no ano 586 a.C. Então essa é a linha cronológica histórica do reino de Israel, das dinastias de Israel. Então primeiro, por que o reino do norte foi destruído? Foi destruído porque absolutamente todos os reis de Israel foram idólatras, todos. Nenhum se arrependeu, buscou ao Senhor. Então, dos 19, nós podemos falar alguns famosos.
como por exemplo Acabe, né? Talvez o mais terrível, né, dos reis de Israel, o último que foi Oséias também, que não se arrependeu mesmo depois debaixo de uma palavra, enfim. Então, vem um império muito forte do norte da Mesopotâmia, chamado Assíria. Esse reino vem e destrói completamente as tribos de Israel. Isto está no segundo livro de Reis, capítulo 17. Além de destruir as 10 tribos, eles trazem povos estrangeiros que eles dominaram e eles fazem uma salada cultural. Com qual objetivo? Para que o povo de Israel não se unisse e se revoltasse contra a Assíria. Era uma prática, na verdade, antinacionalista. Não é? Então, por isso que vão surgir lá na frente, no Novo Testamento, os samaritanos. Isso, inclusive assim, né, os assírios, essa estratégia de guerra deles era para definitivamente eles exercerem um domínio, que era um domínio imposto, porque nós vamos ver alguns domínios, que, inclusive em Daniel, que são domínios que eles ainda continuam constituindo uma cultura. Eles não. Eles, além de destruir, o povo remanescente espalhava pelo mundo inteiro e pegava do mundo inteiro povos e jogava. Quer dizer, a pessoa perdia o vínculo com a terra, o vínculo com a cultura, o vínculo com a religião. Quer dizer, desaparecia aquela cultura. O termo que pode ser usado para isso é como uma diáspora, né? Um termo técnico, né? Em que se espalha propositalmente o povo de um local para todos os outros locais e também migra povos estrangeiros para aquele local. Por isso que as tribos de Israel do norte nunca mais se levantaram, né? Nunca mais ouviu-se falar, diferente da história do reino de Judá. O reino de Judá vai ter a diferença pós-Daniel, pós-exílio, porque Jerusalém vai ser reconstruída. Pois bem, agora por que Judá foi destruído? Então vamos começar lendo o texto do segundo livro de Reis. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos 1 a 4. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus, e bandos de sírios, e de moabitas, e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Então está aí o motivo. O motivo está num rei anterior, né? Como é que poderia dizer, alguns reinados anteriores, né? Antecessor, vamos colocar assim, chamado Manassés, que é considerado o pior rei de Judá. Dentro da dinastia dos reis de Judá, foi considerado o pior rei. Por que ele foi considerado o pior rei? É o que nós vemos lá depois em 2 Reis, no capítulo 21, que fala que Manassés, ele foi o mais idólatra, a ponto de sacrificar o seu filho, a fazer o mais absurdo, que era edificar uma estátua, que era comum na adoração dos cananitas ali na região da Palestina, chamada Azerá. O que é uma Azerá, Bispo G? Azerá era uma entidade que era cultuada, era tipo assim, a deusa avó. Era a doadora da vida, era uma entidade feminina que constituía ali aquele que eles chamam de panteão cananita. Então ela era tipo a avó, e Azerá nada mais era do que um tronco que junto com o altar, né, tinha um altar de Baal e ao redor ficava um bosque. E para não ser um bosque dentro de casa, eles levavam essa madeira para dentro da casa e ela era colocada, seria o Azerá, o Acerim, né, Acherim, que é o termo mais usado. E que algumas tinham uma figura de mulher, mas era assim, na extensão do tronco era feita a escultura de uma mulher. Então era uma deusa feminina que era como que a doadora da vida. E assim, já tinha o costume de alguns reis, tanto de Judá e de Israel, de terem adoração a Baal e a Azerá nos lugares altos. Só que ele foi o pior, porque ele fez a Azerá dentro do templo do Senhor. Era também, para alguns lembrarem, é chamado poste-ídolo. O tal do poste-ídolo nada mais era do que o Azerá, essa entidade, faz dentro do altar do Senhor.
Agora, o que chama a atenção, Bispo G, é que Manassés nada mais cumpriu uma palavra que foi dada por Isaías a Ezequias. Porque lá no capítulo 20 do segundo livro de Reis, quem que Ezequias recebeu com todo amor, abriu seus tesouros, mostrou tudo o que tinha? Os babilônicos. Então, até então, a Babilônia não tinha muita força, os assírios ainda eram fortes. E a Babilônia mandou uma comitiva com um rei chamado Merodach Baladã para conhecer Jerusalém. Não, vim conhecer, porque você é um rei muito famoso, Ezequias, você tem muito poder. E aí ele abriu as portas, mostrou casa do tesouro, mostrou o templo. Então eu fico imaginando ali, Bispo G, os babilônicos com papel só anotando. A gente tem que destruir, tomar Jerusalém, porque nunca vi tanto ouro na minha vida. Foi no templo de Salomão, falou, só no templo de Salomão já dá para tirar uma boa riqueza de um império. Então eles foram ali fazendo um mapa. É algo que é até espiritual, porque quem destruiu depois Jerusalém foram os babilônicos. E Isaías, ele volta e dá uma palavra para Ezequias. Isaías fala assim, esses homens que vieram, seus descendentes vão amarrar os seus filhos em troncos e ganchos. Inclusive Manassés foi levado com ganchos. Então, houve uma habilitação. Por quê? Porque Ezequias, ele ouviu aquela palavra e qual foi a resposta dele? Que bom, porque isso não vai acontecer comigo, então não é problema meu. Agora, ele poderia, espiritualmente, ter falado, Senhor, me perdoa, está quebrado isso no mundo espiritual, eu não aceito, eu vou me reposicionar. Nada. Ele não ligou, não levou a sério uma palavra profética, e ela se cumpriu na vida de Manassés, porque era o filho dele, quem diria, o grande rei Ezequias, o filho dele foi o pior rei de Judá, o mais idólatra. E foi tão terrível o que Manassés praticou de abominação, porque o termo é esse. O texto fala que Deus teve nojo de Manassés. E aí o que acontece? Ele falou, por causa do teu pecado, Manassés, Jerusalém será completamente destruída. E olha que vai ter um descendente depois, que ainda vem Amon e depois vem Josias. Josias ainda faz uma reforma religiosa, mas não teve jeito. Ele tenta, né? Mas não consegue, não tem mais como retardar todo esse processo que infelizmente já começou em Ezequias e Manassés aprofundou, né? Então, vamos começar a falar sobre essa sucessão dos quatro últimos reis. Falamos agora de Josias, que seria um quinto, né? Então, Josias, ele faz uma reforma religiosa, deixa meio que a casa em ordem, mas ele vai para uma batalha. E nessa batalha ele morre. Ele morre precipitadamente contra um faraó chamado Neco. Esse faraó Neco vai dominar Jerusalém, vai dominar toda aquela região, e ele vai colocar no lugar de Josias um homem chamado Joacás. Só que esse Joacás não vai durar muito tempo, porque ele se rebela, e aí Neco coloca no lugar de Joacás, que ficou 3 meses, um outro homem chamado Jeoaquim. Então, esse Joaquim, que na verdade chama Eliaquim, esse Jeoaquim, ele vai reinar durante 11 anos em Jerusalém, e ele foi colocado por Neco. Só que acontece, há um grande conflito histórico, um conflito nesse momento destes reis, entre os egípcios e os babilônicos. Porque os egípcios tinham dominado toda a região norte, ao norte de Israel, chamada Síria, e também dominaram a região de Israel e de Judá, porque os assírios foram também derrotados. E aí o que acontece? Há um embate, e aí essa batalha, Nabucodonosor vai vencer o faraó Neco. Ele não vai conquistar o Egito, mas ele vai mandar Neco de volta para o Egito. E aí ele vai colocar um outro rei. Por quê? Porque ele sabe que Joaquim vai se rebelar, e ele vai colocar um outro rei chamado Joaquim. Então é um período muito interessante, por quê? Porque Nabucodonosor, ele vai invadir Judá, por causa de Joaquim, porque Joaquim, ele vai fazer também uma rebelião, ele vai se unir ao faraó Neco para resistir a Nabucodonosor, e essa é a causa de Nabucodonosor cercar Judá. Então é uma coisa meio de ego, né? Já que você fez aliança com o meu maior inimigo, que é o faraó Neco,
Então tá bom, então vou destruir Judá inteira. Ali a tensão era violenta, né? Então, veja, o Egito, ele era uma força muito grande, mas assim, a força maior sempre foi o norte. Apesar do Egito ter desenvolvido culturalmente tudo, eles não tinham o potencial bélico que havia em cima. E aí o que ocorre? Com essa disputa que houve dos assírios com os babilônios, eles enfraqueceram, né, aquela região norte. E o Egito cresceu. Aí já foi conquistando, já passou por cima, né, de Judá, já chegou ali a Síria, que é esse momento. Mas o que ocorre? Os babilônios agora vencem, né, a Síria e se potencializam mais. Então é o que eu falei, era o marisco, né? Então Israel era o marisco no meio dos dois. E, infelizmente, Exato. tomou o lado errado. Joaquim tomou o lado do faraó, que era uma grande burrada, porque a Babilônia tinha acabado de conquistar a Síria, que era muito forte, e o faraó Neco tinha parado na Assíria, porque tem a outra chamada Síria, sem A, para não confundir, né? Que era um reino também. Então imagina, era um caos entre Egito e Babilônia e o reino de Judá no meio. E no meio de tudo isso, o profeta Jeremias avisando todos eles, olha, não vai, não confia no Egito, está confiando em gente errada. Quer dizer, eles não conseguiam ouvir aquilo que era a palavra profética. Então eles preferiam, como você colocou, ouvir o ego, fazer as suas alianças humanas, valores humanos, pessoais, dinheiro, posses, e de repente perderam o que havia de mais importante, que era a herança que Deus havia dado para eles. Vamos ler o texto que narra exatamente qual foi a consequência desta aliança entre Joaquim e o faraó Neco. Vamos lá, segundo o livro dos Reis, capítulo 24, versículos 10 a 14. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando os seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano de seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinham dito, o Senhor cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, o rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Então vem a consequência qual foi? Nabucodonosor dominou todo o reino de Judá, destruiu tudo e cercou Jerusalém. E esse período de cerco será do último rei de Judá, chamado Zedequias. Porque o que acontece? Joaquim, ele só reina 3 meses, ele é levado preso, ele inclusive vai para a Babilônia preso, e Nabucodonosor coloca o tio dele, chamado Zedequias, no lugar dele. Zedequias era então o irmão de Joaquim. Isso. Então, só para a gente alinhar aí os 4 reis, que é muito nome, né? Muito J. Então, Joacás, que era filho de Josias, ele foi deposto pelo faraó Neco. O faraó Neco, que tinha conquistado a região, colocou Joaquim no lugar. Joaquim reinou, descansou, entrou Joaquim. Joaquim, ele só reina 3 meses porque ele se rebela contra Nabucodonosor em aliança com o faraó Neco. Então Nabucodonosor arranca Josias de lá, leva cativo e conquista toda Judá. E coloca no lugar de Joaquim o seu tio, chamado Zedequias. Só que Zedequias também não vai dar certo, né, Bispo G? Verdade, é mais um que vai pisar na bola, se rebelar, embaixo de palavra profética, né, que os profetas, quer dizer, profetas entre aspas, né, porque o único que profetizava que eles tinham que se sujeitar à Babilônia, que esse era o caminho do escape, não tinha alternativa, Jeremias era o único profeta que falava isso. E era um homem de Deus, só que não levavam ele a sério. E o próprio Zedequias, numa conversa pessoal com Jeremias, ele chega à conclusão que vai acontecer isso, mas ele não tem poder para reagir. Ele era já ali refém dos príncipes, ele era refém daquela situação e ele não consegue manter isso. Ele foi tão pressionado, chega uma hora que ele entra até num processo assim de tristeza, de abatimento muito grande, né? Porque ele começou a ver que Jeremias tinha razão, mas aí já era tarde, ele já estava vencido.
O livro de Jeremias tem uma narração paralela interessantíssima, Muito. né? Desses 4 reis, porque ele vai desde Josias, que seria esse quinto, ele vai falando de todos. Então Jeremias vai narrando, o livro de Jeremias narra exatamente o fim do reinado de Judá, inteiro. E o livro de Lamentações que ele escreve já narra a destruição de Jerusalém. Então fica aí uma leitura paralela para você, né, aproveitar também o conhecimento sobre Daniel. Tanto é que Daniel, ele leu o livro de Jeremias para ter o entendimento que seriam apenas 70 anos de exílio. Você vê como o livro de Jeremias era algo tão forte, atual, uma palavra profética tão forte, que praticamente Daniel era quase que contemporâneo, né? Um pouco mais à frente, mas já tinha o livro ali nas mãos. Vamos ver agora o que acontece com Jerusalém, porque Zedequias vai se rebelar também contra Nabucodonosor, Nabucodonosor vai cercar, e aí ele vai combater e destruir Jerusalém. Vamos ler. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículos 1 a 7. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até a 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Então tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a eles vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e os levaram para a Babilônia. Muito interessante esse final, Spurgeon, porque a região ali da Síria chamada Ramate foi a região onde todos os reis eram executados, tanto de Israel como de Judá, e não foi diferente com Zedequias, porque o rei da Babilônia falou, mandem eles lá para Ramate, né, que é a cidade que chama Ribla, e ali ele executou todos os filhos na frente dele, ou seja, ele acabou com a sucessão, acabou com a linhagem ali, né, que vinha de Zedequias, e ali também tirou os olhos. Então, é uma situação vergonhosa. Por quê? Porque não foi obediente, é que tem entendido humildemente o domínio babilônico, porque Deus permitiu que a Babilônia tivesse aquele domínio. Ele para não contradizer os príncipes, aqueles que ele já tinha, assim, tipo assim, ele estava vendido, Zedequias. Depois você vê a tristeza dele de não poder mais ouvir a palavra de Deus e cumpri-la. Quer dizer, alguém que estava vendido. E no final, infelizmente, foi isso. Você vê que coisa terrível. A última coisa que ele viu foram seus filhos morrerem. E depois o rei arrancou os olhos dele. Por quê? Porque ali era uma questão, não era uma questão só de uma lição, era uma questão de domínio. A região de Canaã, como ficava entre o Egito e Babilônia, aquela região de muito contraste, de conflito, então eles queriam assim, você nunca mais vai ser parceiro do Egito. E a mesma coisa o rei do Egito fala, você nunca mais vai ser parceiro da Babilônia. Quer dizer, era muito forte a pressão. Então os reis realmente, eles eram mortos na hora, tinha jeito. E a sucessão também. A sucessão? Para que não tivesse como se levantar. Então, aquele espírito nacionalista era realmente retirado. E foi o espírito que, na verdade, pegou o coração de Zedequias. Não, vamos rebelar, vamos resistir. Agora não é hora de resistir, cara. Agora é hora de... Baixa a bola. Obedece o profeta, fica na tua. Né? E não foi o que ele fez. E o resultado foi esse. Jerusalém completamente destruída. O templo foi destruído. Depois nós vemos outros versículos, né, do capítulo 25 do livro de Reis. Templo completamente destruído, colocado no chão. E não só saquearam, porque alguns utensílios já tinham sido saqueados nos outros saques anteriores. Mas aí o templo é saqueado. Então, assim, as paredes de ouro, todo o ouro é extraído, as colunas de bronze são arrancadas. Até se fala assim, o trecho na Bíblia, que não dá nem para ter ideia de quanto peso tinha de bronze, porque era uma coluna enorme, né, que Salomão tinha construído 2 colunas enormes de apoio. Então, absolutamente tudo aquilo é levado para a Babilônia, enriqueceu, encheu o bolso de Nabucodonosor.
Então era melhor ter obedecido do que ter sacrificado. E o sacrifício foi alto, porque nesse momento a Arca da Aliança desapareceu, foi o momento, né, do desaparecimento da Arca da Aliança, todas as riquezas, provavelmente a Arca da Aliança deve ter sido destruída, né, porque não há mais relato, não se sabe o que foi feito, mas todos esses utensílios são levados para a Babilônia. Nós sabemos depois o que vai acontecer com esses utensílios com um descendente, né, de Nabucodonosor chamado Belsassar. Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, porque é o capítulo 5 de Daniel. E por último, vale lembrar nesse trecho dos reis, lembra de Joaquim, que era o terceiro da cadeia aí? Joaquim acaba sendo liberto depois por um rei babilônico, que era filho de Nabucodonosor, chamado Evil-Merodach. Evil-Merodach manda ele de volta. Do Egito, né, para lá, para a Babilônia. E fica tudo resolvido, né? Então é uma bagunça histórica. O Egito acaba neutralizado, porque nunca mais, a palavra fala que nunca mais o rei do Egito pisou na região de Canaã. Ele ficou neutralizado, e isso vai se cumprir mesmo, porque depois os persas, que é o império que vem depois da Babilônia, eles destroem o Egito, conquistam o Egito, e tem um domínio muito maior do que a própria Babilônia. Para nós encerrarmos a aula, quero mostrar aí a sucessão de reis da Babilônia, e esses reis vão fazer parte deste tempo do livro de Daniel. Então nós começamos com Nabucodonosor, que é o primeiro grande imperador, o maior rei, né, da Babilônia mesmo, né? Depois de Nabucodonosor vem o seu filho Evil-Merodach, que vai reinar por 2 anos só, porque Neriglissar vai tomar o reino, vai assassiná-lo. Neriglissar também não dura muito, acaba sendo sucedido pelo seu filho Labash-Marduk. Lembrando que todos esses nomes aí é nome de deuses babilônicos. E por fim, há ali uma revolta dos sacerdotes babilônicos, eles destituem Labash-Marduk e colocam Nabonido. Esse Nabonido é o último rei historicamente que se tem relato, né, assim, nas escritas cuneiformes, nos relatos históricos da Babilônia. Mas o seu filho Belsassar é um regente dele. Então Belsassar, que é o rei que é colocado por Daniel, na verdade ele é um regente do seu pai Nabonido. E depois vem Dário, que é um Medo, que aí vem a conquista da Pérsia. No ano 539 vem Ciro. Ciro conquista toda a região da Babilônia, ele é um rei persa, e ele coloca Dário para ser um regente local, para ser como um governador, né? Um rei local da província da Babilônia. Tá? Ninguém sabe muito sobre Dário, porque Dário era um nome, era um título, na verdade. Então alguns acreditam que realmente era uma linhagem de Ciro, outros acreditam que era o próprio Ciro. Tem até uma linhagem que vem de Ciro, que é um sobrinho chamado Dário, né? Que depois ele vai ser um sucessor também. Exato. Né? Morre o filho de Dário, né? Cambises, aí vem esse Dário para assumir o reinado. Então é um nome meio comum, né? Muito complicado. Alguns falam até que era o próprio general de Ciro. Também de Ciro. Né? Alguns acreditam também. Não há a certeza, mas era um homem era de origem meda, porque havia uma parceria entre os medos e os persas, né? Eles hoje seria a região do Irã, atual Irã, né? A região do Irã. Os medas mais ao norte e os persas mais na região sul. Inclusive eu estou preparando esse simpósio de Daniel, tem um tipo de um cilindro, que é o cilindro de Ciro. Sim. Que narra muito dessa história, toda essa história. Então a gente vai... E o Nabonido é a mesma coisa, tem outro cilindro de Nabonido que narra essa história. Então nós vamos ter o acompanhamento da Bíblia e vamos ter essa parte histórica e com fundamento. E quando será? Será dia 24? Dia 24, sábado agora, 13h, e vai ser tremendo. Nós vamos dar todo esse background da história e também coisas futuras. Na Igreja Renascer em Cristo, em Santana, Rua Voluntários da Pátria, 4020. Certo? Certo. Então não perca, faça a tua inscrição, será tremendo, né? O próximo sábado, dia 24. Antes de nós revisarmos a aula de hoje sobre a destruição de Jerusalém, porque é exatamente o contexto, né, da origem de Daniel, é claro que vale lembrar, né, Bispo G, que Daniel foi levado antes da destruição de Jerusalém. Tá? Então teve algumas levas, vamos colocar assim, de príncipes e tudo mais. O que se acredita que foi no reinado de Jeoaquim, que é o segundo dos 4 que nós falamos, né? Eu calculo que já tinha uns 10 anos de domínio. Eu posso até pegar um pouquinho de informação, mas já havia no mínimo 10 anos de domínio já existia de Babilônia. De Babilônia, né? Então por volta aí dos 600 e pouco, isso, né? Que ele foi levado.
E aí ele não assistiu à destruição de Jerusalém. Quem assistiu foi Jeremias, né, por exemplo. Enfim, Jeremias nós vamos falar bastante dele também no futuro. Muito bem. Vamos revisar a aula de hoje, quero te mostrar a Bíblia Apostólica. Uma Bíblia tremenda. Hoje nós temos várias edições da Bíblia Apostólica. Nós temos a comemoração dos 40 anos de ministério apostólico do apóstolo Estevão. Nós temos a Bíblia da mulher mais que vê, das mulheres mais que vencedoras, que também tem o mesmo conteúdo da Bíblia Apostólica. E essa é a original, a primeira Bíblia Apostólica, né, de capa marrom, anotada por o apóstolo Estevão Hernandes. Tem 40 estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagens, um dicionário apostólico maravilhoso, mais de 5.000 notas de referência, mapas. É uma Bíblia completa de estudos. Você que é um estudioso da palavra, você que talvez acabou de se converter, quer aprender mais da Bíblia, é esta Bíblia que nós indicamos para que você tenha mais entendimento da palavra de Deus. Você pode adquirir esse produto com toda a comodidade e segurança através do site gospelbay.com.br ou pelo televendas 3500-1222. Pagamento facilitado. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos à revisão sobre a destruição de Jerusalém. No programa de hoje, estudamos sobre os primeiros anos da vida de Daniel, período da destruição do reino de Judá e da capital Jerusalém, por Nabucodonosor, rei do Império Neobabilônico. Nabucodonosor prendeu e matou reis, levou para a Babilônia príncipes, sábios e hábeis judeus, como também saqueou o templo, levando todo o ouro, prata e preciosidades. Estudamos também o final do segundo livro dos reis, que narra a decadência dos últimos reis de Judá e o motivo da destruição, a gravíssima idolatria de Manassés, rei e filho de Ezequias. Tome nota agora da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.